pessoal, tudo certo? E depois de uma parada aí de 2 semanas, esse intervalo por conta de data FIFA, jogos e seleções, o Brasileirão deu uma parada, mas agora está de volta, 23ª rodada do campeonato, 23ª rodada do Cartola, final de semana tem jogo, né? Então vamos dar uma recapitulada aí do que aconteceu antes dessa parada. Na 22ª rodada fomos até relativamente bem, fizemos um pouco mais de 79 pontos, quase chegando nos 80 ali, a média geral dos cartoleiros ficou na casa dos 52 pontos. Então eu acredito que foi uma pontuação bem ok, bem justa, tá legal, de claro, né, depois daquela mitada que muita gente chegou aos 200 pontos na 21ª rodada, era normal cair, é normal desvalorizar também um pouco o patrimônio por conta do alto preço dos principais jogadores. Estamos com patrimônio ali na casa das 154 cartoletas, ainda tá ok, mas isso é normal, a grande maioria perdeu dinheiro nessa última rodada justamente porque nomes como Caio Jorge, Pedro, Samuel Lino, Arrascaeta, que tinham voado na rodada anterior, não foram tão bem, então era natural que perdesse muito dinheiro e não tinha como deixar de fora alguns deles, né? Então, por conta disso, a cartoleta desvalorizou um pouquinho, mas a pontuação tá ok. Mas chega de recapitular, vamos falar o que vem pela frente. 23ª rodada no ar, então aí batendo na porta. Então vamos para o que interessa nos vídeos, que são as dicas, né? Começando pelo goleiro com Rossi do Flamengo. O Flamengo joga fora de casa contra o Juventude. Só que o Rossi tem em 21 jogos 12 SGs, ou seja, o Flamengo toma muito pouco gol, tem a melhor defesa da competição com apenas 10 gols sofridos e fora de casa o Rossi manteve 3 SGs em 9 partidas, ou seja, a cada 3 jogos em um não tomou gol. Mais do que isso, foram 26 defesas, uma média de 3 defesas por jogo, e ainda pegou 2 pênaltis, ou seja, é um cara que é muito exigido, então mesmo que o Juventude, por jogar em casa, numa situação complicada na tabela, vá para cima e faça gols, por essa média aí de 3 defesas, a gente já garante ali quase um SG, né? Mesmo que tome o gol. Então, por esses números defensivos do Flamengo, por uma dificuldade do Juventude, vamos de Rossi como goleiro da rodada. E na defesa, vamos com Ferrarese do São Paulo. O zagueiro vem numa fase excelente. Nos últimos 6 jogos, em 4, passou dos 14 pontos, já são 51 desarmes na competição e 3 assistências, todas elas nessa sequência aí positiva. O São Paulo recebe o Botafogo que vem em uma boa fase porque vem marcando muitos gols fora de casa, embora às vezes não consiga o resultado, mas vem marcando os gols fora de casa. Nos últimos 2 jogos venceu 3-1 sobre o Juventude e 5-0 no Fortaleza. Só que mesmo assim o Ferrarese já mostrou que não precisa tanto do SG, tanto que no jogo contra o Fluminense, mesmo o São Paulo tomando gol, ele fez 14 pontos por conta da assistência que vale 5 e os outros 9 basicamente com desarmes. É uma média espetacular nesse período, já são mais de 30 desarmes em 7 jogos, ou seja, só em 2 jogos passou dos 7 desarmes. É um jogador muito regular, com o Crespo se acertou nesse posicionamento no campo, então é um jogador que pode ser muito bem visto. Claro, tem que ter um cuidado porque o São Paulo no meio de semana tem Libertadores, né, jogo contra a LDU, mas é um jogador que vem numa fase muito boa. O São Paulo, por jogar em casa e vir numa reação, talvez seja um dos principais nomes para o setor, então por isso, dica da rodada para a zaga, Ferrarese, o zagueiro do São Paulo. E para o meio campo, ele, né, Arrascaeta do Flamengo, Arrascamito. Olha o que tem jogado bola o uruguaio, não é brincadeira. Só para ter uma ideia, em 19 jogos no Brasileirão, são 22 participações em gols, com 12 gols e 10 assistências. Ou seja, virou um meio artilheiro, né, garçom. Nos últimos 6 jogos, em 4, passou dos 10 pontos. E nesse período foram 5 gols e 3 assistências. Então ele tem uma média superior à participação em gols. Só naquele jogo contra o Vitória, por exemplo, no 8-0, participou em 3, participou em 2 contra o Internacional. É um jogador que voltou a ser muito regular. Depois ali da Copa do Mundo de Clubes, o Arrascaeta caiu um pouco o nível, mas logo se recuperou e está numa fase impecável, está sendo muito decisivo. Então, né, como a gente falou, o Flamengo joga fora de casa contra o Juventude, mas o Juventude não vem tendo bons resultados também. É um time que sofre muitos gols. O Juventude tem a pior defesa do Brasileirão, com 41 gols sofridos. Ou seja, não tem como deixar, né, o líder de assistências e o vice-artilheiro do campeonato de fora, mesmo sendo meia, mesmo sendo fora de casa. Vale o risco, vale a alternativa, por isso Arrascaeta é a nossa dica no meio campo. E para o ataque vamos com Vitor Roque do Palmeiras. Vitor Roque vai recuperando aquele prestígio da época de Atlético, vem se estabelecendo com o Abel Ferreira, depois de um começo muito ruim, se firmou, tanto é que nos últimos 4 jogos passou dos 10 pontos. E nesse período foram 3 gols e 2 assistências, ou seja, mais uma participação em gol
por jogo. O Vitor Roque vem fazendo números muito expressivos e o Palmeiras recebe o Internacional que vem numa situação bem complicada, principalmente na forma defensiva. Se a gente pegar os últimos 10 jogos do Colorado, aí considerando também Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o time foi vazado em todos os jogos, ou seja, nos últimos 10 jogos o Internacional tomou gol, e nesse período foram 17 gols sofridos, ou seja, quase 2 gols por jogo. Palmeiras jogando em casa, terceiro colocado no Brasileirão, de olho na liderança, querendo ultrapassar o Cruzeiro, que é o vice-líder. O Internacional nessa fase irregular, veio de eliminações recentes, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Pelos números do Vitor Roque, como a gente falou aí por essa sequência, não tem como deixar de fora, então por isso a nossa dica no ataque é Vitor Roque, atacante do Palmeiras. E para comandar esse time, o nosso capitão é ele, Pedro do Flamengo. São 5 gols e 2 assistências nos últimos 3 jogos. Pedro tá demais. Na última partida contra o Grêmio não fez gol, mas deu passe. Antes disso, aquela mitada de 31 pontos contra o Vitória. E antes já vinha também de uma excelente pontuação com 17 pontos contra o Internacional fora de casa. Lembrando que o Flamengo joga fora de casa contra o Juventude, mais uma vez no Rio Grande do Sul, o que mostra que fator mando de campo para o Flamengo nesse campeonato não é uma questão primordial. O Pedro veio numa fase excelente, depois daquela complicação com o Felipe Luiz, se encaixou, esses últimos 3 jogos provam isso, virou titular absoluto, tem marcado seus gols, e aí como a gente falou, pelos números defensivos, os péssimos números defensivos do Juventude, que já sofreu 14 gols como mandante, mas 41 ao longo da competição, é um time muito frágil defensivamente. O Flamengo tem o melhor ataque disparado, já passou dos 40 gols, então tudo isso leva a crer que o Flamengo deva marcar gols, e aí claro, várias opções, temos ali Samuel Lino, o Plata pode jogar, o Bruno Henrique, enfim, mas o Pedro, por ser o centroavante e por essa fase de até irregular que ele vem tendo, não tem como ser outro, então por isso, faixa de capitão no braço do Pedro, o nosso capitão da rodada. E a nossa ousadia da rodada vai lá na defesa, mais especificamente na lateral com o Reinaldo do Mirassol, o King Naldo. Jogador que vem tendo uma ótima média nesse Brasileirão, já tem uma média de mais de 7 pontos, então não deveria ser tanta surpresa, mas não está nem um pouco entre os mais escalados nessa rodada, até porque o Mirassol joga fora de casa contra o Grêmio. Só que o Mirassol é um dos melhores visitantes da competição. Em 10 jogos, só sofreu 3 derrotas. O Mirassol, uma campanha excepcional, ninguém esperava o Mirassol brigando por Libertadores, e o Grêmio ali tentando reagir, tentando se afastar da zona de rebaixamento. Então, por momento, o Mirassol já está acima do Grêmio. Só que o Reinaldo tem números muito bons, como a gente falou aqui, uma média de 7 pontos, porque ele tem sido um jogador efetivo ofensivamente. O SG nem tanto vem sendo feito tanta diferença, mas ofensivamente o Reinaldo já tem 7 gols e 3 assistências nesse Brasileirão. É um dos artilheiros do campeonato. E nesse número, 2 gols e 1 assistência fora de casa. Então, mesmo jogando como visitante, o Reinaldo não é tanto problema. E temos um outro fator, né? A famosa lei do ex. E o Reinaldo fez valer essa lei do ex no primeiro turno, na goleada do Mirassol por 4-1 sobre o Grêmio, ele deixou dele. O Reinaldo é o cobrador de pênalti do Mirassol, cobra falta, cobra escanteio também, então às vezes por isso o número alto de assistências, a bola parada é com ele. O Grêmio perdeu para o Sport em casa, a única vitória do Sport na competição foi na Arena do Grêmio, então por esses fatores e por ele não estar tão visado assim, a nossa ousadia é Reinaldo, o King Naldo, lateral do Mirassol. E o nosso reserva de luxo vai ser mais um atacante do Palmeiras, Flaco Lopes. O Flaco Lopes tem feito uma boa dobradinha com o Vitor Roque desde que os dois viraram titulares com o Abel Ferreira. Essa dupla se entrosou, se encaixou. Tanto é que o Flaco Lopes, nos últimos 6 jogos, em 4, passou dos 9 pontos. E marcou 4 gols nesse período, já tem 6 no Brasileirão. Então é um jogador que vem sendo regular. Na partida retrasada contra o Sport, fez 2 gols com assistências do Vitor Roque. Então, mais uma vez, a gente tem que lembrar, Palmeiras recebe o Internacional com uma defesa muito problemática, tendo dificuldades. Na dúvida de quem vai ser o mito entre o Vitor Roque e o Flaco Lopes, vamos com os dois, né? E aí, nessa questão que a gente sempre fala, reserva de luxo, não é um jogador que se olha que seja barato ali, que possa se encaixar. A gente nem sempre, mas normalmente escolhe o atacante para ser o reserva de luxo. Então nós temos como se fosse jogar com 4 opções, então escolhemos 4 jogadores, e aí normalmente o mais barato fica no banco de reservas, para eventualmente numa necessidade e precisar entrar, tá ali, vai valer também. Então por isso, das 4 opções que nós escalamos para essa rodada, o Flaco Lopes é o mais barato, por isso é o nosso reserva de luxo na rodada. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha neste sábado às 3h59 da tarde, e fiquem de olho porque tem jogo de Libertadores no meio de rodada,
tem no meio de semana, tem São Paulo, tem Palmeiras, tem Flamengo jogando, tem também Atlético Mineiro e Fluminense na Copa Sul-Americana, então esses times podem poupar alguns jogadores. E aí, claro, como a gente sempre lembra, aqui é uma base e algumas mudanças podem acontecer de acordo com as escalações, com os noticiários, mas basicamente esse é o time aqui que pode ter até 2 ou 3 mudanças. E está começando setembro pro Cartola. Já estamos quase na metade do mês aí, mas como não teve rodada na semana passada, setembro está começando agora. E aí, claro, né, dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva para concorrer ao grande prêmio do campeão. E olha, é um kit que você não vai querer perder. Um kit churrasco completo da nossa parceira, a RCL Casa de Carnes. E anota aí o que tem nesse kit. Tem picanha, tem tibone, tem coraçãozinho, tem linguiça, tem pão de alho, tem Coca-Cola e também o carvão. Ou seja, não tem desculpa, é só chamar a galera e comemorar se você for o campeão com um churrasco que, olha, vai dar para todo mundo se divertir. E quem está na nossa liga e também acompanha o canal aqui, tem desconto especial da nossa outra parceira, a Estúdio da Barba. Chegou na Estúdio da Barba e falou, eu vim pelo canal do Cartola, eu vim pelo Cartola Mágica, ganha 10% de desconto em qualquer serviço. É corte de cabelo, é a barba, precisa fazer qualquer outra coisa, quero pintar o cabelo, 10% de desconto, o cafezinho e a Coca-Cola tá incluso nessa promoção especial. Chega lá, fala que foi pelo Cartola, vai ser atendido com a galera que manda bem lá, então não perca tempo, vai lá no Estúdio da Barba. E claro, né, se quiser trocar mais ideia com a gente, procura a gente lá nas redes sociais, no X e no Instagram, Cartola_Mágica_. No Instagram, uma forma até mais acessível de a gente conseguir trocar ideia. Se você está com dúvida entre jogadores de posição, se quer outros nomes, quer outras sugestões, a forma da gente conversar, trocar mensagens, ali é o canal. E no X, a gente sempre lembra aqui, no dia do fechamento do mercado, a gente coloca um top 5 de todas as posições, do goleiro ao atacante, passando pelo reserva de luxo e também pela ousadia e capitão, ou seja, todas as posições no top 5 para você às vezes fugir um pouco da mesmice. Não gostou do que eu coloquei aqui no time? Vão ter outras opções. Então não perca tempo, siga a gente lá nas redes sociais, Cartola_Mágica_ e também acione o sininho aqui para você receber a notificação quando tiver vídeo novo no ar. E deixe seus comentários também se está gostando do vídeo, como é que você está no Cartola, se as dicas estão ajudando ou o que a gente pode fazer para você virar o verdadeiro mito do Cartola. Então, siga a gente, acompanhe, participe e boa sorte na rodada. Valeu!